E novamente começou a ensinar à beira do mar. E reuniu-se junto a ele uma grande multidão, de modo que ele, entrando numa barca, sentou-se no mar, e toda a multidão estava em terra à beira do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por meio de parábolas e, em sua doutrina, lhes dizia: escutem, eis que o semeador saiu a semear. E aconteceu que, enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque não tinha profundidade de terra. Mas, quando o sol nasceu, queimou-se e, por não ter raiz, secou. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e ela não deu fruto. E outras caíram em boa terra e davam fruto. Cresciam e multiplicavam-se, produzindo umas 30, outras 60 e outras 100. E dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou a sós, os que estavam ao seu redor, com os 12, perguntavam-lhe sobre as parábolas. E ele lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Mas aos que estão fora, tudo se apresenta em parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam, e lhes seja perdoado. E disse-lhes: não entendeis esta parábola? Como então entendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho, onde a palavra é semeada, logo que a ouvem, vem Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. E os que são semeados sobre pedregais, ao ouvirem a palavra, logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São de momento. Então, quando vem tribulação ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizavam. E outros são os que são semeados entre espinhos. São os que ouvem a palavra, mas as preocupações do mundo, a sedução das riquezas e os desejos por outras coisas, entrando, sufocam a palavra, e ela fica sem fruto. E os que foram semeados em boa terra, são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. 30, outros 60 e outros 100 por 1. E dizia-lhes: acaso a candeia vem para ser colocada debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não é para ser colocada sobre o candeeiro? Pois nada há de oculto que não venha a ser manifestado. E nada foi escondido senão para vir à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E dizia-lhes: vede o que ouvis. Com a medida com que medirdes, vos medirão, e ainda vos será acrescentado. Pois ao que tem, será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E dizia: assim é o reino de Deus. Como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse. Ele não sabe como. A terra, por si só, produz fruto. Primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga. Quando o fruto está maduro, logo manda a foice, porque chegou a colheita. E dizia: a que compararemos o reino de Deus ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, depois de semeado,
cresce e torna-se maior do que todas as hortaliças e estende grandes ramos, de modo que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes lhes falava a palavra, conforme podiam ouvir, e sem parábola não lhes falava. Mas, em particular, explicava tudo aos seus discípulos. E naquele dia, ao cair da tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava, no barco, e havia outros barcos com ele. E levantou-se um grande vendaval, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? Levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento cessou, e fez-se grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? E eles temerão com grande temor e diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem?